Amados, boa tarde. Tenho uma palavra de Deus para trazer uma promessa do Senhor para a sua vida. E eu quero que você tome. Essa promessa é uma promessa maravilhosa e está escrito na Bíblia. Então, se está escrito na Bíblia, nós temos que acreditar. Não é assim que funciona o servo de Deus? Se está escrito na palavra do Senhor, nós, que somos servos do Senhor, acreditamos. Então eu quero ler uma palavra de Deus para te mostrar que Deus tem uma promessa para a sua vida hoje. E eu quero que você tome posse dessa promessa. Essa palavra de Deus é muito poderosa, e ela vai transformar a sua vida. Tenho certeza disso, porque quando eu ler a palavra de Deus, você vai ouvir, e você pode conferir na sua Bíblia, porque eu vou citar para você. É Romanos capítulo 6, versículo 23. Abra sua Bíblia e confira comigo que essa promessa de Deus é para a sua vida. Você precisa tomar posse dessa palavra para que essa palavra possa te fazer entender o que Deus vai querer te dizer. Então assim diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Opa! Você não falou que era promessa? Ué, mas é a promessa. Está escrito na Bíblia que o salário do pecado é a morte. Então eu quero dizer para você que se você continuar vivendo essa vida miserável diante de Deus, que você vai morrer. As pessoas, infelizmente, elas não acreditam que Deus é justo e cobrará a cada um conforme seus atos. As pessoas só querem ouvir a bênção. Deus vai te dar isso, Deus é contigo, Deus vai te dar não sei o que lá, Deus vai te dar aquilo, mas quando lê que o salário do pecado é a morte e que o pecado dá legalidade para o diabo agir na nossa vida e nos matar, aí a pessoa não quer ouvir. Aí a pessoa fala assim, ih, rapaz, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou expulso de todos os grupos que me colocam, irmãos. Eu sou expulso de todos os grupos que me colocam. Hoje eu fui expulso de 2 grupos. Aí eu te pergunto, será que eles estão certos ou será que eles apenas estão se enganando? Porque eu prego toda a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo ensinou isso. Eu prego toda a palavra. É muito fácil você pregar a bênção. As pessoas vão te amar, vão te adorar, vão crer num falso evangelho. Um evangelho que não conscientiza as pessoas acerca do pecado. Perceba como o Senhor, ele escreveu que o salário do pecado é a morte, mas as pessoas não querem aceitar isso. Elas creem que Deus é um Deus de bênção, que vai abrir porta, mas elas não creem que se elas persistirem nos caminhos errados do pecado, o salário do pecado é a morte, e elas vão morrer e vão pagar caro por isso no inferno. Porque a palavra de Deus ensina isso. Não sou eu que estou dizendo isso para você. E aí eu estava no grupo agora aqui que me expulsaram, irmãos, e eu falei para as pessoas assim. Uma irmã postou um estudo maravilhoso sobre os atalaias de Ezequiel e ninguém comentou nada. E aí um palhaço fez uma gracinha lá, essas piadinhas desses evangélicos mortos, desses grupos mortos, e aí todo mundo ficou rindo. E aí eu falei assim, engraçado. A irmã postou um estudo maravilhoso sobre Ezequiel, sobre os atalaias de Deus, e ninguém falou nada. Mas quando um idiota fez uma piadinha, todo mundo ficou rindo, achando graça e comentando. Então perceba como essas pessoas são malditas. São pessoas amaldiçoadas, amando do demônio. Aquele grupo não é um grupo de Deus. Aquele grupo é um instrumento de passatempo do diabo. As pessoas ficam nesses grupos no WhatsApp o dia inteiro conversando coisas inúteis. São passatempo do demônio. O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus ensina isso. E por isso que me expulsam, gente. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 13. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos capítulo 13, versículo 13. Olha o que Jesus falou. Vocês devem ser odiados por amor ao meu nome. Se as pessoas me amam, alguma coisa está errada comigo. A única forma como você tem que me enxergar é a seguinte. Esse homem é um homem de Deus que prega a verdade e eu creio no que ele prega. Ponto final. Você não tem que falar, olha, ele é gente boa, ele é boa pessoa, adoro. Meu amigo, eu não quero que você me adore. Só estou aqui para anunciar a palavra do Senhor. Estou aqui para anunciar a palavra do Senhor. As pessoas não querem tomar posse das promessas de penitência, onde o Senhor disse que o salário do pecado é a morte, quem permanecer no pecado vai morrer.
vai morrer, porque o salário do pecado é a morte, está escrito. A palavra do Senhor não ensinou que os filhos da desobediência sofrerão no inferno com labareda de fogo? Não está escrito isso em Colossenses capítulo 3? O Apocalipse 22, não está escrito que o lago de fogo do inferno está preparado para os filhos da desobediência? Homossexuais, mentirosos, não é isso? Então a palavra de Deus está dizendo isso. Então não há possibilidade de ter um homem homossexual pregando a palavra de Deus. Nós temos igrejas onde há pastores homossexuais. Não existe possibilidade de pessoa... Eu estou falando homossexual só como exemplo, gente, tá? As pessoas, infelizmente, elas não conseguem entender a profundidade do evangelho. Elas pensam que pecado e diabo é coisa da Umbanda. Pelo contrário, diabo é coisa de evangélico. Eu asseguro a vocês isso em nome de Jesus. Porque os evangélicos, não todos, é claro, alguns vão acordar para a verdade e alguns vão sair dessas igrejas. Porque eles vão começar a perceber que existem muitas mentiras lá dentro, heresias. E Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, ensina que as heresias, quem cometer heresias, quem der corda à heresia, não herdará o reino dos céus. Por isso as pessoas que estão dentro dessas igrejas, que estão se sentindo incomodadas, elas saem das igrejas. Porque o Espírito Santo incomoda os verdadeiros, eles saem. Eles não são coparticipantes das obras infrutíferas das trevas. Efésios capítulo 5, versículo 11. Não é assim que Deus falou? Não sejais coparticipantes das obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as abertamente. Não foi isso que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 11? É assim, irmãos. Nós temos que aprender a usar o discernimento. Esses grupos mortos de WhatsApp, essas pessoas mortas, não há muito o que se falar para essas pessoas, porque são pessoas que negam a palavra de Deus. Então, quando nós pregamos a palavra do Senhor, aonde for, seja onde for, na igreja, na sinagoga, né, na rua, as pessoas têm a opção de negar. Engraçado é que quando fala assim, olha, Deus vai abrir uma porta na tua vida, Deus vai... Meu amigo, tudo bem. Tudo bem. Agora eu vou te dizer uma coisa. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Perceba que o salário do pecado é a morte. As pessoas estão vivendo no pecado, na mentira, na enganação, na brincadeira. As pessoas estão aí achando que Deus está se agradando da forma como elas vivem. Elas tomam posse das bênçãos do Senhor. Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Deus é contigo, Deus é poderoso. Deus é contigo, Deus vai abrir uma porta. Mas na hora que elas ouvem que o salário do pecado é a morte, elas não querem. Sabe um outro versículo também que as pessoas não tomam posse? João capítulo 8, versículo 44. A pessoa abre a Bíblia e aí diz assim. João 8, 44, assim ensina a palavra de Deus. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, pois ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Perceba que Deus está chamando você de filho do diabo. Deus está falando isso. Que você tem como pai o diabo e quer satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, ou seja, ele é um mentiroso que vive uma enganação. Mentiroso, não obedece os mandamentos de Deus, criou suas próprias regras, criou sua forma de viver, assim como você, que vive sem conhecer as Escrituras Sagradas. Você criou sua forma de viver e acredita que a forma que você tem de viver é a forma correta. Mas Provérbios ensina que existem caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. Pode anotar no seu livrinho. Existem caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. O diabo ele criou a própria forma dele viver. As pessoas não querem entender que Deus chama as pessoas de filho do diabo. Deus ensina que o salário do pecado é a morte. Deus ensina que o lago de fogo do inferno já está pronto para receber os mentirosos, filhos da desobediência, que não quiseram guardar os mandamentos do Senhor.
As pessoas só querem reconhecer que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Meus amigos, essas pessoas são pessoas mortas. Porque quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Mas quem não é, não ouve a palavra de Deus. João 8,47 ensina isso. E as pessoas ainda ensinam, ainda me chamaram de demônio. E o engraçado de me chamarem de demônio é que chamaram Jesus de demônio. João 8, 48 e 49. Jesus respondeu para as pessoas que chamaram ele de endemoniado. Jesus falou, eu não tenho demônio. Antes, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Esse povo que me chama de endemoniado é um povo que desonra o nome de Deus. E Jesus falou no versículo 50, eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Olha aí que promessa maravilhosa. Jesus ensina que o salário do pecado é a morte. Mas ele também ensina, em João 8,50, que se a gente guardar os mandamentos dele, obedecer o evangelho, a gente nunca verá morte. Isso significa que não há morte para os filhos de Deus. Às vezes nós parece que morremos aqui. Só que nós não morremos. Nós, na verdade, estamos ressuscitando para a vida eterna, para a verdadeira glória, não para esse mundo desgraçado, cheio de pessoas podres e imundas, conforme ensina 2 Timóteo capítulo 13 e 2 Timóteo capítulo 4. Glória a Deus. Precisamos aprender que Deus promete bênçãos, sim, mas Ele promete maldições. Então, vocês já leram Deuteronômio capítulo 28? Anota aí no seu livro. Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 28. Você vai ler lá e você vai ver que Deus prometeu bênçãos para quem obedece os mandamentos dele, para quem anda em santidade, para quem lê a Bíblia e pratica a Bíblia. Deus promete bênçãos para essas pessoas, mas Ele promete maldição para quem não obedeceu os seus mandamentos. Muitas pessoas não estão obedecendo os mandamentos do Senhor e estão achando que estão vivendo sob a bênção. Engano. Estão vivendo sob maldição. Essas pessoas estão amaldiçoadas, endemoniadas. Meus amigos, as pessoas não conhecem o Evangelho. Oséias capítulo 4 falou sobre isso. O povo sem entendimento está caminhando para a desgraça. Me puseram num grupo aqui. Irmãos, vou fazer um pedido para vocês agora. Se vocês tiverem algum grupo evangélico, me coloca lá. Pega esse número aí que a gente colocou, 021 981 71 9616. Me adiciona lá, me põe no seu grupo, no grupo da sua igreja, e eu vou começar a pregar a palavra dentro do seu grupo. E aí você vai ver como as pessoas vão me odiar por pregar a verdade. Por isso você vai reconhecer que os verdadeiros de Deus, eles pregam toda a verdade. As pessoas estão pregando por aí apenas aquilo que é agradável diante dos olhos do povo. O povo gosta, eles pregam. Gálatas 1 ensina que nós não somos pregadores que agradamos a homens. Somos pregadores movidos pelo Espírito Santo, que não temos pretensão de agradar a homens, mas agradamos a Deus. Por isso, quem Deus escolheu se agrada da nossa pregação. Quem Deus não escolheu, odeia a nossa pregação. Então, o objetivo da gente não é evangelizar todas as pessoas e salvar todos. Porque a porta da salvação é estreita, e a palavra de Deus ensina que nós temos que resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, os verdadeiros escolhidos por Deus, que ouvem essas pregações e sentem os seus corações arderem. Há um chamado fiel no coração do servo de Deus, que quando ele escuta o verdadeiro evangelho, ele fica feliz, ele se arrepende, ele muda, ele se converte. Mas o mentiroso, o diabo, o filho do diabo de João 8,44, que são esses religiosos malditos, são pessoas loucas. São pessoas perturbadas. São pessoas que não gostam da verdade. Por quê? Porque são filhos do diabo e o diabo não se firmou na verdade. Então, quando ouve a verdade, eles odeiam a gente. Por isso que as pessoas nos odeiam. Leia João 8 e você vai ver o que eu estou falando. É por isso que eu falo para vocês, não adianta vocês ficarem aqui acreditando apenas em mim. Tem que abrir a Bíblia. Tem que ler, tem que praticar, tem que viver para que vocês possam entender que quando vocês começarem a pregar a verdade, as pessoas vão te odiar. Porque odiaram a Jesus primeiro. E a palavra de Deus ensina isso. Entre um ladrão e Jesus, a quem o povo preferiu? Preferiu Barrabás, o ladrão. O povo preferiu escolher um bandido do que escolher o Senhor Jesus. Então perceba como o mundo jaz do maligno
e que não há nada justo nesse mundo, tudo é uma injustiça, tudo é errado. Eu tenho orado muito, meus irmãos, pedido a Deus discernimento e serenidade para aprender a lidar com essas coisas. Porque a gente vê tanta coisa errada por aí e a gente tenta consertar e, é claro, o diabo se levanta contra a gente. Só que eu estou com Deus e eu vou consertar aquilo que Deus me der como incumbência para que eu conserte. Porque se tem alguma coisa torta, se o Senhor quiser, eu sou servo dele e vou lutar para fazer a coisa certa. Existem coisas que não tem como consertar. O livro de Eclesiastes ensina que o que é torto não se pode endireitar. Mas existem coisas que nós podemos consertar sim. E a primeira coisa que nós temos que consertar diante de Deus é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa forma de viver, é a nossa relação com o Senhor. Temos que viver uma vida de verdade com o Senhor, porque Ele é verdadeiro. Se você diz que ama a Deus, mas vive na mentira e não conhece a palavra, você é filho do diabo. João 8,44. Por isso arrependa-se dos seus pecados. Converta-se dos seus erros. Comece a mudar a sua forma de viver. Afaste-se das pessoas que te afastam de Deus. Afaste-se de conversinhas que te afastam de Deus. Comece a obedecer a Deus para que as bênçãos de Deus desçam sobre você. E bênção não é dinheiro, bênção é paz, felicidade, união na família. É uma vida estável, uma vida feliz. Eu não estou falando de riquezas, estou falando de bênçãos espirituais, porque Deus é espírito. E você será uma pessoa muito feliz, eu tenho certeza disso. Então, irmãos, como eu disse para vocês, muitos clicaram aqui nessa mensagem achando que iam ouvir que Deus vai te dar a vitória. Só que Deus falou que o salário do pecado é a morte. Deus falou que quem pratica mentira é filho do diabo. Ou seja, se você é um mentiroso, você está no pecado, e o salário do pecado é a morte. Então perceba como muitas pessoas aqui já estão condenadas. As pessoas, se não se arrependerem, elas já estão condenadas. Porque Marcos 16 ensina: o evangelho é salvação para quem crê. E crer significa obedecer. Quem não crê já está condenado. Então perceba como a palavra de Deus ela nos deixa claro aonde nós estamos. Por isso ela é chamada de uma espada mais cortante do que a espada de dois gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz. Assim está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes. E quando ela entra no nosso coração, ela nos faz discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Por isso que a palavra de Deus é poderosa. E por isso que o demônio reclama quando ouve a palavra de Deus. Então eu vou convidar vocês, se vocês têm grupos aí no WhatsApp, me coloca no grupo. Pega esse número aí que está em cima na mensagem e me coloca lá. E eu vou começar a pregar o evangelho dentro desse grupo. E você vai começar a perceber que eu vou incomodar muita gente simplesmente porque eu estou anunciando o reino de Deus. Então, irmãos, não adianta ficar se enganando. Eu estou num grupo de Deus, estou abençoado. Não, é mentira. A maioria desses grupos só tem gente vagabunda que não faz nada e não sabe nada da Bíblia. Gente que não ora, gente que não tem comunhão com Deus, vive no pecado e pensa que servir a Deus é copiar e colar versículo. Não é assim, não. Não é assim, não. Tem que pegar a sua cruz e seguir ao Senhor de perto. Se eu vivesse no pecado, você acha que eu ia ter autoridade para ficar pregando dessa forma como eu tenho? Meus irmãos, eu desafio qualquer demônio desse mundo. Qualquer demônio. Se houver demônio na sua casa, manda vir para minha casa. Manda vir para minha casa. Sou servo de Deus e não tenho medo do diabo. Eu sei que eu tenho autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente e do escorpião, porque Jesus me deu. Se eu não andasse em santidade, eu não poderia pregar santidade. Por isso, creiam no sangue de Jesus, que por mais profano que você seja, Deus pode transformar a sua vida. Você pode se tornar santo sim, porque a palavra de Deus ensina que sem santidade ninguém verá a face de Deus. E Deus ensinou, sejam santos como eu fui santo. Então, a ordem de Deus é que nos santifiquemos, que conheçamos a sua vontade para que nos possamos moldar a nossa forma de viver, conforme a vontade do Senhor. Assim está escrito, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente continuamente para entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos obedientes à sua palavra e que nos arrependamos dos nossos pecados para que possamos nos reconciliar com o nosso Deus. Então perceba que as pessoas tomam posse de bênção, mas a grande verdade é que muitas delas estão mortas, estão condenadas. São pessoas que não obedecem a Deus e vivem no pecado. E o salário do pecado é a morte. E elas vão morrer. Tenho certeza absoluta disso, que elas vão morrer, porque Deus não é filho do homem para que minta. Está escrito no livro de Números. Além disso, o Senhor disse, céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Não cairá um só tio da Bíblia,
As palavras vão se cumprir. Você vai morrer se você não mudar a sua forma de viver. O salário do pecado é a morte. Tenha certeza disso. Se você não mudar a sua forma de viver, não se assuste. Deus está te avisando antes que a desgraça caia sobre a sua vida. O salário do pecado é a morte. Mas eu quero ler para você que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele te dá uma nova oportunidade nessa tarde, para que você se arrependa. Porque se você se arrepender dos seus pecados, nessa mesma palavra de Romanos, capítulo 6, o Senhor ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, está na hora de levar a nossa relação com Deus a sério. Não há mais tempo para querermos parecer bonitinhos. Ai, você é tão bonitinho. Ai, você é tão fortinho. Ai, você... Não há tempo para isso. Não há tempo para lisonja. Não há tempo para elogio carnal. É tempo de adorar o Senhor em espírito e em verdade. É tempo de se unir à verdadeira igreja viva do Deus vivo e levar o evangelho e se santificar e evitar pessoas profanas. Não há tempo a perder, irmãos. O negócio de tirar foto, ficar de papo furado com pessoas, isso não vai levar você a lugar nenhum. Para com isso. Para com isso. Exclui essas pessoas que ficam aí tomando sua atenção o dia inteiro. Vai estudar, vai trabalhar, vai ajudar sua mãe. Vai fazer alguma coisa de útil. Começa a mudar, vai ler a Bíblia, vai orar. Vai ajudar um pobre na rua. Começa a repensar a sua vida, irmão. Vamos mudar, vamos vir para o reino de Deus. Vamos abandonar o salário do pecado, que é a morte. Vamos para a vida, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Senhor quer resgatar vocês. Nosso número no WhatsApp, vou repetir para quem não anotou. 021, coloca 021 na frente, 981 71 9616. Tá escrito aí na mensagem, tá bom? Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.